Ok, agora, página 100 na apostila, e nós estamos aqui embaixo, número 5, estamos considerando esse concílio sobre masculinidade e feminilidade bíblica, que era uma das coisas que nasceu no século XX para lutar contra a atitude rebelde do feminismo. Novamente, o homem e a mulher têm o mesmo valor, mas Deus estabeleceu duas coisas diferentes entre o homem e a mulher: os papéis e as naturezas. E o grupo desse concílio enfatizou muito os papéis. Nós precisamos reconhecer que sim, os papéis são diferentes, mas não é meramente uma diferença de precisar aceitar seu papel, ainda que você consiga fazer as coisas do outro papel, do outro sexo, mas que realmente Deus fez cada sexo, o homem e a mulher, com uma certa natureza apropriada para o seu papel. Então, eu posso ser mulher, mas a mulher tem algo para ser uma melhor mulher do que eu, né? E o homem, ele consegue fazer certas coisas de um certo jeito que a mulher não consegue. Interessante porque muitos argumentam a favor do feminismo, que falam, por exemplo, mas há muita mulher que consegue liderar melhor do que muitos homens. E é verdade, é verdade. A Bíblia não nega essa possibilidade, mas novamente precisamos entender, mas se uma pessoa precisa negar ou sacrificar a sua própria natureza para fazer algo do papel do outro, então saiu da vontade de Deus. Se Deus te deu a sua natureza, é para você aceitar a sua natureza e honrar a Ele com aquela natureza. E é uma forma de se submeter a Deus em oração. A luta que nós temos hoje é se nós vamos acreditar na Bíblia ou não. Essa é a luta. Não é uma luta entre machismo e feminismo, mas tem esses termos hoje em dia. E esse grupo que criou essa palavra complementarismo, eles queriam lutar contra o feminismo, mas os feministas, número 5 aqui, argumentam que o complementarismo do CMFB não está certo, porque o juízo da cultura moderna é mais importante do que a Bíblia. E nós não concordamos. Para nós, a Bíblia é sempre superior. O mundo, a cultura fica mudando. Deus não muda. Ele não muda porque ele não precisa mudar, porque ele está sempre certo. Mas a cultura muda. E nós precisamos reconhecer isso. O CMFB, por mais influente que tenha sido, não conseguiu arrancar o feminismo nem da sociedade, nem da igreja. Cada vez mais as igrejas estão aceitando pastoras e igualitarismo. E alguns exemplos eu coloquei aqui. Muitos homens têm medo de falar contra o feminismo. Eu até sei que eu estou gravando essas coisas, pessoas vão assistir e alguém em algum lugar não vai gostar. Não vai gostar do que eu estou falando porque tem feminismo no coração mais do que a própria Bíblia. Mas nós não podemos ter medo. E se nós vamos realmente ajudar o homem a entender o valor dele e a mulher entender o valor dela, nós vamos ter que falar sobre os erros do feminismo moderno. Também várias denominações já cederam ao movimento feminista. É óbvio, tem agora mesmo certas denominações tendo concílios ou conversas entre a liderança para decidir se vai ter pastoras, por exemplo, e na verdade muitas outras coisas, mas especificamente no contexto aqui, pastoras. Também, pastores influentes estão mudando a sua interpretação da Bíblia. Um dos pastores mais conhecidos hoje em dia
o livro dele, não sei falar no português, mas ele tem traduzido a tradução em português, é chamado The Purpose Driven Life. Paulo, você sabe qual é a tradução desse livro? The Purpose? Uma vida com propósito. Ok, se você não... Tá bom. Então, Rick Warren, ele era batista e em fevereiro desse ano, basicamente ele falou para uma mulher ser uma pastora da igreja dele. É uma igreja enorme, Saddleback Church. E a Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos, tirou ele da convenção por causa disso. E muitas pessoas estão aplaudindo ele por ter feito isso. Né? E é interessante, ele defende essa mudança. Ele fala, todo o meu ministério eu acreditava que não era para a mulher ser pastora. Mas eu mudei, ele falou, eu estava errado. E ele dá uns argumentos, mas é muito triste, porque ele é um homem eloquente, ele é um homem inteligente, ele fala muita coisa até boa, mas ele consegue interpretar certas passagens de uma forma diferente hoje, e ele ignora 100% outras passagens. E se você faz isso, você vai entrar em falsa doutrina. E é isso que ele fez. Então, ele já começou a mudar, pelo que eu entendi, em 2021. Você pode ler isso daqui no fim de página 100. Mas ele decidiu fazer isso. E outros também estão fazendo a mesma coisa. Página 101, por favor. Por negar o que a Bíblia claramente diz sobre isso, as igrejas estão abrindo a porta para elas precisarem aceitar outros nos púlpitos também, como, por exemplo, homossexuais e transgêneros. Isso é porque quando não se segue a Bíblia em uma área, se torna mais difícil seguir a Bíblia em outras áreas. A lógica é tão fácil, é tão óbvia. Mas se a gente pega a Bíblia, fecha ela e fala, não, a cultura, a sociedade vai determinar o que a nossa igreja vai fazer, não a Bíblia. Então, quando chegar um homem vestido como mulher e quer pastorear, a cultura diz, beleza, legal, e você vai ter que aceitar. Mas se você quer ser de Deus, você vai seguir a Bíblia. E eu não quero ser do mundo, eu quero ser de Deus. É isso que Jesus fala. O nome da igreja é uma assembleia fora do mundo. É isso que a Bíblia fala. Uma assembleia ou uma congregação chamada para fora do mundo. Não é para seguir a sociedade. Agora, vamos chegar aqui na letra D, só para enfatizar um pouco o que a Bíblia fala. Eu tenho todas as passagens aqui, nós podemos ver as passagens, mas é muito versículo. Mas a primeira coisa, o que é que a Bíblia diz sobre tudo isso? Primeira coisa, Deus criou o homem primeiro, propositalmente. Você pode ler Gênesis 1 e Gênesis 2, você vai ver, cronologicamente falando, Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, é isto de propósito. Agora vamos para 1 Timóteo capítulo 2 e ver como essa ordem era de propósito. Diz aqui em 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém,
que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E agora a lógica aqui, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, ok? Então é pela ordem, Deus decidiu fazer isso. Quando você entende isso, ajuda bastante a entender tudo, mas Deus criou o homem, deu para o homem uma missão. O homem precisava de ajuda. Deus criou a mulher como a ajuda idônea para ele. Então, quando a mulher entra no mundo, ela entra já para ajudar o homem a cumprir a missão que Deus lhe deu. Essa é a ordem. Então, não é para a mulher ter autoridade, é para o homem ter autoridade. O problema, obviamente, é muito homem é preguiçoso e prefere a mulher que fica muitas vezes mais preocupado com as coisas. Bom, se você quiser, se vira. Você lida com os problemas da família, das finanças e tudo, e ele não quer. Segunda coisa aqui, Deus anunciou que o resultado do pecado é um conflito entre os papéis dos sexos devido ao pecado. E eu vou ler esse versículo porque é um versículo cuja gramática hebraica dá uma dificuldade, mas diz aqui em Gênesis 3:16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E versículo 16, essa frase aqui, o teu desejo será para o teu marido, é o que causa conflito na mente de muita pessoa. Mas muitos teólogos, eu concordo com esses, acreditam que a ideia é, o desejo dela é dominar ele, é ela ter a autoridade. E Deus diz, mas mesmo assim, ele vai dominar você. É desse jeito. Então Deus fala, e tudo isso é por causa do pecado. O homem já era o líder, mas agora haverá um conflito por causa disso. E nós lemos a Bíblia, esse conflito, você vê Eva dando fruto para Adão, você vê Sarai oferecendo Agar para Abrão, para cometer adultério. Isaac e Rebeca preferem filhos opostos, a esposa de Jó lhe fala coisas feias, Mical despreza Davi no coração dela e Vasti recusa o pedido de Assuero. E outros exemplos também. Cada exemplo mostrando que realmente vai existir conflitos. Isso não quer dizer que o casamento é ruim, mas quer dizer que em todas as épocas da igreja, nós vamos ter que lidar com esses conflitos entre homem e mulher. E o feminismo, que é muito grande hoje em dia, é uma expressão desse conflito, que muita pessoa quer negar certas coisas sobre o homem e a mulher. Número 3, Deus distinguiu as naturezas do homem e mulher, a masculinidade e a feminilidade. Por exemplo, Deuteronômio, se vocês puderem olhar aqui rapidinho. Falei que não ia ler todas as passagens, e eu não estou, mas eu quero mostrar alguns aqui, quem sabe que eu realmente vou fazer, né? Mas vamos ver aqui. Deuteronômio 22:5 diz, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Vocês sabem que antes da Segunda Guerra Mundial, mulher não usava calça. Ela não usava. E pelo que eu entendi, quando na Segunda Guerra Mundial, eles precisavam de mulheres nas fábricas, porque os homens estavam no campo de batalha, as mulheres optaram por usar calças para poderem trabalhar nas fábricas. E desde aquela época, a mulher usa calça. E quando as primeiras mulheres usavam calças, as pessoas ficaram assim, assustadas, que é isso? Nunca foi feito assim, a mulher está usando traje de homem. E aconteceu. Agora, eu sei que hoje tem calça feminina, calça masculina, eu sei. Eu também sei que hoje a coisa está tão pervertida que a calça na mulher parece tinta e a calça no homem parece tinta.
Alguém precisa vomitar agora. A coisa está feia. É ruim. E vai continuando. Mas a Bíblia falou, era para ter uma diferença. E mesmo com as trajes da época da Bíblia, havia uma diferença. Eu não brigo tanto hoje em dia na igreja sobre esse assunto da calça na mulher, por causa de tudo que aconteceu. Para mim é uma batalha basicamente perdida. Mas os nossos antepassados batalhavam bastante. Não é uma questão da salvação, é uma questão de obedecer à Bíblia. E aconteceu. Mas essas calças jeans que são tão apertadas até nos homens hoje em dia, vocês acham que isso veio de Deus? Não, não veio de Deus não. É perverso. Totalmente imundo, não é de Deus, mas é o que está acontecendo. E Deus falou, não, há uma diferença, até nas roupas das pessoas há uma diferença. Em 1 Coríntios 11, se vocês quiserem ler, fala sobre o cabelo do homem e o cabelo da mulher, e o cabelo representa naturezas diferentes. Cabelo comprido da mulher é a glória dela, mas cabelo comprido no homem é o quê? Alguém se lembra o que é a palavra? É a vergonha, é uma vergonha, não é para ser assim, né? Então Deus reconhece uma natureza que é diferente, não somente um papel, mas uma natureza que é diferente. Número 4, Deus é contra a perversão dos papéis. O homem fazendo as coisas da mulher, a mulher fazendo as coisas do homem. Número 5, Deus fez o homem ser a cabeça da mulher. E a Bíblia deixa isso bem claro, fala essas palavras. Você pode ler isso em 1 Coríntios 11, Efésios 5. Ele é a cabeça da mulher. E eu não acredito que isso quer dizer que toda mulher precisa se submeter a todos os homens. A ideia é que a esposa se submete ao marido dela. Número 6, Deus fez a mulher o vaso mais fraco de propósito. Talvez a palavra boa seria fragilidade. Um vaso frágil não é necessariamente um vaso ruim. Pode ser o vaso do valor mais alto que você tem em casa. Pode ter talvez diamantes, rubis e ouro, mas ser o vaso mais frágil também. Então, de propósito, Deus fez a mulher mais frágil, mas isso é até o valor dela. E o melhor marido vai reconhecer, ela é diferente e isso é bom, não é ruim, é bom. Número 7, Deus manda a mulher se manter em silêncio na igreja, especificamente no contexto de falar em línguas, que é interessante porque quando o movimento pentecostal surgiu, principalmente mulheres começaram a falar em línguas e tudo isso, contra a própria passagem que nos dá 22 regras para nós podermos falar em línguas biblicamente, ou de acordo com a vontade de Deus. E no fim de 1 Coríntios 14, Deus fala para a mulher se manter em silêncio na igreja. Por quê? Porque o papel dela não é ter autoridade sobre o homem, ou acima do homem, mas é para ela reconhecer que Deus deu esse papel ao homem. Número 8, Deus fala da esposa do pastor, mas não de uma pastora. Em 1 Timóteo, vamos ver isso aqui, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, dá as qualificações do bispo, ou seja, do episcopado ou do pastor, ok? E diz aqui em 1 Timóteo 3, 2, é necessário, pois, que o bispo
seja irrepreensível, marido de uma mulher. Segundo a moralidade bíblica, como é que uma pastora vai ser marido de uma mulher? Não vai. Sabe por quê? Porque Deus não tinha na mente dele a ideia de uma mulher ser pastora. Não existe. Se você vai ser pastor, então é para você ser pastor e tendo uma esposa só. E não duas esposas ou 5 esposas. Então isso quer dizer que o pastor é um homem. Você nunca vai achar a palavra pastora na Bíblia. Não está na Bíblia. Diaconisa não está na Bíblia também. Fala da esposa do pastor, fala da esposa do diácono, mas não fala sobre essas mulheres daquele jeito. Número 9. Deus valoriza o homem e a mulher igualmente. Eu acho bom ver essa passagem também. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o nosso sexo biológico não influencia o nosso relacionamento com Deus na nossa salvação. Não existe. Todos nós somos salvos do mesmo jeito. Esse é o contexto aqui de Gálatas. Então, todos nós temos o mesmo valor. Todos nós. Jesus morreu por todos os homens e Ele morreu por todas as mulheres. Todos. Número 10. Deus opera na mulher e a permite servir. Nós podemos ver Atos 21, 9. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus operava para que essas moças pudessem falar algo pelo Espírito. Existe ministério para a mulher. Romanos 16. E quando juntamos as passagens, isso quer dizer que a mulher vai poder ensinar e tudo, mas não tendo autoridade sobre o homem. O problema é quando ela tem autoridade sobre o homem. Romanos 16, versículos 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Eu não sei tudo que ela fazia, mas nós podemos imaginar. Vamos dizer, uns pregadores estão visitando e ela ajuda, fornece comida, talvez um lugar para dormir e tudo, e ela vai precisar de comida, ela não consegue financiar tudo, então ela fala, eu vou precisar de comida, alguma coisa para alimentar esses pastores que estão visitando. Ela é uma serva, ela está servindo a Deus, ela está sendo hospitaleira, e ela precisa de ajuda, e ela pede ajuda, mas ela não tem autoridade, porque não é bíblico isso. Número 11. As poucas mulheres em posições de liderança serviam nas épocas mais pecaminosas do povo de Deus. Isto é interessante, mas quando vê, por exemplo, a Débora, muita pessoa usa Débora como o exemplo de uma mulher com a autoridade que Deus lhe deu. Só que o mesmo livro diz que todos os homens faziam o que estava certo nos olhos deles e não nos olhos de Deus. Era uma situação extremamente pecaminosa. Deus consegue levantar uma profetisa e usar ela? Consegue. Mas não porque Ele não queria usar os homens. É que os homens eram pecaminosos demais. Você pode ver outras situações também. Mas quando o povo de Deus faz o certo, o homem precisa se levantar e aceitar a responsabilidade da autoridade. E eu digo isso porque muitos de nós, como homens, nós não queremos ficar aqui, nós não queremos responsabilidade. Vamos ser bem honestos, francos e sinceros. Nós homens
nós não queremos o peso de responsabilidade. Nós não queremos. E a mulher, ela fica mais preocupada muitas vezes, e ela fala, mas precisamos fazer algo. E ela faz. E ela faz o que o homem não faz. E de repente, é uma igreja matriarca. É uma igreja onde o homem é fraco. É a igreja onde a mulher manda. Ela é uma mulher mandona, como o livro enfatiza, né? Mas feminismo realmente existe. Para mim, o que eu acredito é o seguinte: a mulher tem valor mesmo igual ao homem, mas o problema não é a mulher, o problema é o homem, que ele não faz o certo. E quando ele faz o certo, a mulher valoriza isso. E isso é muito importante.